Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Desafio Contato do Colégio Contato Maceió, aqui de Alagoas. Hoje o desafio temático é de Química, com os nossos queridos professores Alisson Arruda e Rodrigo Rosa. Abordaremos os seguintes tópicos hoje. O Alisson ele vai falar para a gente da separação das misturas, de forças intermoleculares, de estequiometria e da termoquímica. Fala aí, Alisson, tudo certo com você? Beleza, Bruno. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Lembrando que esses são temas muito caros, né, para você aí que vai prestar o Enem, não sabemos quando exatamente, mas, né, prestará o Enem, essa é uma certeza, algum dia. São temas aí muito caros para esta nossa prova. E o nosso querido Rodrigo Rosa vai falar do equilíbrio químico de eletroquímica, né, com exemplo da pilha, por exemplo, né, da classificação das cadeias carbônicas e das nomenclaturas dos compostos orgânicos. É isso mesmo, Rodrigo? Como vai você? E aí, Brunão? Firmeza, meu irmão? Tudo certo, velho. Tranquilidade. Estamos para ajudar os alunos, né, nesse processo todo de distanciamento social, juntamente aí com o professor Alisson, representando a equipe de Química do Colégio Contato. Legal, muito bom. Então, sem mais delongas, né, já vamos agora iniciar a apresentação do professor Alisson Arruda no nosso desafio de Química de hoje. Espero que vocês tirem o máximo de proveito dos conhecimentos muito necessários que serão abordados hoje aqui na nossa live, beleza? Então, Alisson, é com você, meu querido, a live é sua. Valeu, Bruno. Galera, boa noite a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande estar participando aqui desse projeto do Contato, né, o Desafio Contato. O Contato sempre inovando, sempre liderando esse mercado. Particularmente, é uma alegria muito grande para mim participar, ser professor dessa instituição. Há 20 anos sou professor aqui dessa instituição, então é uma alegria muito grande. É uma alegria grande também estar aqui com o Rodrigo, dividindo esse momento com os nossos alunos. E também é importante ressaltar que toda a equipe de Química do Contato, vamos dizer assim, termina participando desse projeto juntamente conosco. Então, quero aqui, de coração, deixar um grande abraço para toda a equipe, tá? O Daniel, a Vanessa, o James, o Alberto, o Robson, que está lá em Recife, provavelmente esteja nos assistindo lá também. Então, um grande abraço aí para toda a equipe de Química do Contato, a direção do Contato, e todos os demais professores que fazem essa equipe show, que é a equipe do Contato Maceió, beleza? E, meus feras, claro que a estrela da noite aqui não é nem eu e nem Rodrigo. A estrela da noite aqui é você, fera, que está nos acompanhando, que está pagando o preço da aprovação. E para a gente é muito gratificante poder, de alguma forma, contribuir para ajudar a cada um de vocês na realização desse sonho da aprovação, tá? Então, meus feras, vamos legalzinho, né? Vamos começar aqui, vamos trabalhar, beleza? Eu preparei para vocês, como o Bruno já antecipou aqui, 4 questões, e em cada questão nós vamos estar abordando um assunto específico. São 4 questões do Enem. A primeira delas, sobre métodos de separações de misturas. A segunda, forças intermoleculares, tá? A terceira, estequiometria. E a nossa quarta e última questão, nesse primeiro momento aqui, de termoquímica. 4 assuntos que são bem abordados aí nas provas do Enem, beleza? Então, vamos compartilhar aqui com vocês as nossas 4 questões, galera. Beleza? Então, vamos lá, meus feras. Acompanhem legalzinho aí comigo. Essa primeira questão, prova do Enem de 2017, ela coloca assim: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas, beleza? Fazem parte do funcionamento, né,
no uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente no processo da separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. E aí vem a pergunta do Enem. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quê? Meus feras, uma coisa que é muito importante que fique legalzinho no juízo de vocês. Quando a gente trabalha questões sobre métodos que são aplicados para a separação de misturas, ao ler a questão, a gente deve procurar identificar dois aspectos. Primeiro, o tipo de mistura que a questão está abordando. A mistura é homogênea ou a mistura é heterogênea? Então, na nossa primeira análise do enunciado da questão, a gente deve buscar identificar se a questão envolve mistura homogênea ou mistura heterogênea. Depois de analisar o tipo de mistura, nós devemos analisar os estados físicos dos componentes dessa mistura, beleza? Então, analisando o tipo de mistura e, na sequência, os estados físicos dos componentes dessa mistura, nós vamos ter um direcionamento correto para o método que será aplicado na separação dessa mistura. No caso dessa questão aqui do Enem, ele foca o processo da centrifugação. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que a centrifugação, na realidade, é uma decantação. É uma decantação que ocorre de maneira acelerada, tá? Então, as centrífugas, elas vão girando em alta rotação, e à medida que elas vão girando em alta rotação, elas vão acelerando o processo da decantação. Então, centrifugação é uma decantação acelerada. E o processo da decantação, ele tem por base de separação as diferentes densidades, meus feras, as diferentes densidades dos componentes da mistura. Então, os componentes mais densos, eles descem, eles sedimentam primeiro. Então, essa descida se depositando no fundo do recipiente, nós chamamos de sedimentação, precipitação. Então, os componentes mais densos, eles sedimentam primeiro, sendo separados. Os componentes menos densos, ou seja, mais leves, eles serão decantados, sedimentados por último, tá? Então, o nosso gabarito nessa questão do Enem é a letra A. A centrifugação é uma decantação acelerada. E a decantação, ela tem por base de separação as diferentes densidades dos componentes. Belezinha, galera? Então, essa é a nossa primeira questão, tá bom? Dando a dica belezinha para vocês, que métodos de separação de misturas são, vamos dizer assim, galera, são bastante abordados nas provas do Enem. Separação de misturas, o Enem gosta legalzinho, tá? Então, galera, fica aí essa dica para vocês. Separações de misturas. Vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, também do Enem, ela envolve o processo de forças de atração entre partículas, tá? Quando a gente trabalha ligações químicas, nós trabalhamos as forças de atração entre moléculas, forças de atração entre íons, força de atração entre íons e moléculas, são as chamadas forças de atração entre partículas, tá? Vamos lá, meus feras.
Vamos dar uma lida aqui no enunciado dessa questão. Ela coloca assim: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação. Núcleos de condensação de vapor de ar. Lembrando que o processo da condensação é quando a substância ela retorna do estado gasoso para o estado líquido, ok? Então, o Enem está falando aqui de partículas microscópicas que atuam como núcleos de condensação de vapor de água. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que nessas partículas, os vapores de água vão se acumulando em torno delas e em torno delas vão sofrendo condensação, vão retornando do estado gasoso para o estado líquido, tá? Continuando, que sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação, beleza, das gotículas, vamos dizer assim, e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação, tá? Beleza? De sais, né? Perdão, de ácidos com base de amônio, de forma natural ou antropogênica, o homem provocando, dando origem a sais de amônio, conforme nós temos na equação. Então, meus feras, vamos interpretar muito legalzinho o enunciado. O Enem, ele foca conteúdo e interpretação de texto. Para você se dar bem nas questões de química do Enem, claro, em primeiro lugar, conteúdo legalzinho no juízo. E segundo, galera, leiam com bastante calma, leiam com bastante atenção o enunciado, fazendo a interpretação do texto e do contexto, beleza? Então, vamos lá. A questão está dizendo para a gente que essas partículas microscópicas, na realidade, elas são formadas por sais de amônio. E que em torno dessas partículas de sais de amônio, nós teremos a condensação do vapor de água. Então, em torno dessas partículas, o vapor condensa, volta para o estado líquido. E aí, galera, esse líquido vai se acumulando em torno das partículas do sal, formando gotas, vamos dizer assim, maiores, mais pesadas de água. E depois de um certo tempo, essas gotas caem, formando a chuva. Belezinha? Aí vem a pergunta do Enem. A fixação de moléculas de vapor, de água, pelos núcleos de condensação ocorre através de quê? Meus feras, nós temos as partículas de sais, e aí vocês precisam lembrar nessa questão que sais são substâncias iônicas. Sais são substâncias iônicas. A água é uma substância molecular classificada como polar, beleza? Então, as moléculas de água, elas são polares. E aí, meus feras, eu vou pedir a vocês que estão acompanhando legalzinho que anotem uma pequena observação. A força de atração entre partículas iônicas, sais são iônicos, são formados por íons. Então, anotem. A força de atração entre partículas iônicas, vou repetir, meus feras.
a força de atração entre partículas iônicas e moléculas polares é chamada de íon dipolo. Íon dipolo. Beleza? Então, nós temos os sais, são iônicos, a água é polar e a força de atração entre os íons e as moléculas polares da água, essa força de atração, a gente chama de íon dipolo. O nosso gabarito é a letra D. Aproveitando para lembrar a vocês, galera, que além dessa atração íon dipolo, tá? Nós temos também ligação de hidrogênio. Estão lembrados? Moléculas polares que apresentam H-FON, né? Aquele famoso H-FON. Hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Então, moléculas polares que apresentam H-FON se unem por ligação de hidrogênio. Moléculas polares que não apresentam H-FON, elas se unem por uma força chamada dipolo ou dipolo permanente. E quando as moléculas são apolares, elas se unem por uma força chamada de polo induzido, ou dipolo instantâneo, ou força de London, tá? E muitas vezes as questões substituem o dipolo induzido por força de Van der Waals, tá, galera? Tem muitas questões que fazem essa jogadinha. Em vez de colocar dipolo induzido, coloca força de Van der Waals. Inclusive, hoje pela manhã, trabalhei esse assunto aqui com a galera do nosso terceiro ano e abordamos tudo isso que nós estamos revisando agora nessa questão. Então, fica a dica, galera, forças de atração entre partículas. O Enem gosta legalzinho, tá? O íon dipolo, a ligação de hidrogênio, o dipolo-dipolo, o dipolo induzido. Fiquem espertos, beleza? A nossa terceira questão, eu trago aqui para a gente uma questão de cálculos estequiométricos, estequiometria. Uma outra questão do Enem. E, meus feras, vamos dar uma lida e depois dica belezinha para a gente. Essa questão 3, ela coloca assim, climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados, beleza? Frutos caracterizados aí pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno. Como consequência, vai surgir o escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de alimento a cada ano. No que o alimento vai amadurecendo rápido demais, ele termina deteriorando rápido demais. É possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do etileno produzido. E na indústria, se utiliza permanganato de potássio, KMnO4, para oxidar o etileno, transformando ele em etilenoglicol. E essa reação o Enem nos traz de forma balanceada. O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1 miligrama do etileno por cada quilograma de ar, ok? E aí, galera, na sequência, o Enem nos traz as massas molares. Lembrando que o Enem
não dá a tabela periódica, então ele tem que nos dar as massas molares. E na sequência vem a pergunta: a fim de diminuir essas perdas sem desperdício de reagentes, a massa mínima de permanganato de potássio, galera, que nós devemos utilizar para neutralizar esse 1 miligrama de acetileno, ela é mais próxima de quanto, tá? Galera, prestem atenção. Estequiometria, assunto que o Enem gosta legalzinho. Muitos alunos dizem assim: Alisson, eu não gosto de estequiometria. Alisson, eu não sei estequiometria. Quando um aluno me diz que não sabe ou que não gosta de estequiometria, eu entendo na realidade que ele está me dizendo outra coisa. Eu entendo que o aluno está dizendo assim: Alisson, eu leio a questão e eu não sei estruturar a regra de 3. Porque questões de estequiometria, a gente responde por regra de 3. Se você aplicar 5 passos, meu fera, se você aplicar 5 passos, você vai estruturar com muita facilidade essa regra de 3. E esses 5 passos eu vou te explicar agora com a resolução dessa questão. Vamos lá? Primeiro passo é escrever a equação. Agora, relaxa, relaxa. De um modo geral, a equação ela vem. De um modo geral, as questões de estequiometria do Enem, ela vem com a equação. Se a equação não vier, é porque será uma equação muito fácil da gente escrever. Por exemplo, uma reação de combustão. Combustível reagindo com oxigênio, combustão completa, produzindo CO2 e água, tá? Então, de um modo geral, a equação vem. Se não vier, será uma equação fácil de escrever. Segundo passo, fazer o balanceamento da equação. Toda a equação escrita, ela precisa ser balanceada. No caso dessa questão, o Enem nos deu a equação e nos deu o balanceamento da equação. Terceiro passo é você dar uma sublinhada em 2 substâncias. Galera, estequiometria, vamos fazer uma regra de 3 com 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias? Aquela que a questão dá informação, dá a massa, ou dá o número de mol, ou dá o volume, aí você sublinha. A outra substância é aquela que ela pede informação, pede a massa, ou pede o número de mol, ou pede o volume. No caso dessa questão, ela nos deu 1 miligrama do etileno e nos pede a massa do permanganato. Então, a gente vai sublinhar essas 2 substâncias. Quarto passo, a gente vai pegar os coeficientes dessas 2 substâncias e fazer uma proporção em mol. Vamos lá? Olhem aqui, galera. Coeficiente do permanganato, 2. Então, 2 mols de permanganato. O coeficiente do etileno é 3. Então, 3 mols do etileno. Quarto passo, pega os coeficientes, faz uma proporção em mol. O quinto e último passo é a proporção exigida na questão. A questão pergunta quantos miligramas de permanganato de potássio serão necessários para neutralizar 1 miligrama do etileno. Pronto. Aplicamos os 5 passos, estruturamos a regra de 3. Agora vamos igualar as unidades. Depois, meio pelos extremos e a gente acaba a questão. Aqui, galera, mol em cima, massa embaixo. Mol em cima, massa embaixo. Tá belezinha, não? Aí eu preciso lembrar a vocês que a massa de 1 mol a gente chama de massa molar. E para calcular essa massa molar, o Enem nos deu as massas.
Agora vamos somar. A massa do potássio, ela é 39, mais a massa do manganês é 55, mais a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 4. Soma tudo e a gente vai ter a massa molar. No caso, galera, 158. Só que 158 é a massa molar, a massa de 1 mol. Aqui são 2 mols, 2 mols. Então, 2 vezes 158. Esse mesmo raciocínio a gente vai utilizar para o etileno. O carbono é 12, vezes 2, 24. Mais o hidrogênio é 1, vezes 4, 4. 24 com 4, 28. Só que são 3 mols, então 3 vezes 28, ok? Então, nós igualamos as unidades. Em cima, tudo grama. Grama é massa. Embaixo, tudo miligrama. Miligrama é massa. Uma dica: se em cima está tudo grama e embaixo está tudo miligrama, você pode deixar, porque tudo é massa. A proporção em grama é a mesma proporção em miligrama. Então, você pode deixar meio pelos extremos e a gente chega na resposta, belezinha? E a nossa resposta aqui, meus feras, 3,76 miligramas, ok? Então, a menor massa do permanganato de potássio para neutralizar 1 miligrama de etileno presente no atmosférico, 3,76, ok? Agora, para gabarito, no caso, né, letra C, o Enem arredondou, 3,8. Agora, galera, eu passo para uma última questão. Questão 4, questão sobre termoquímica. Um outro assunto que o Enem gosta legalzinho, tá? E, galera, essa questão ela coloca assim: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios, e aí o Enem vem falando de reações químicas. Ele agora vai focar essa reação na oxidação da glicose. Essa reação também é chamada de queima da glicose. Oxidação, ou queima, ou combustão da glicose, produzindo CO2 e água. Observem que a energia liberada, ΔH negativo, reação exotérmica, liberou calor, liberou energia. No caso, essa reação libera 2.800 quilojoules, ok? E aí vem a pergunta: na oxidação, na queima, na combustão de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoule é próxima de quanto, tá? Galera, detalhe aqui do texto. O texto diz que a energia utilizada pela atividade muscular corresponde a 40%, né, da energia total liberada. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui legalzinho. Meus feras, observem que pela equação, 1 mol da glicose, quando oxida, quando queima, libera 2.800 quilojoules. Então, eu coloquei aqui para a gente: 1 mol da glicose liberando 2.800 quilojoules. Quando 1 grama de glicose oxida, queima, qual será a energia liberada? Essa energia aqui, esse X, será a energia total liberada. Por isso que eu botei 100%. Estruturamos a regra de 3. Vamos igualar as unidades. Aqui na direita, quilojoule, quilojoule, belezinha.
Aqui na esquerda, mol e massa, belezinha não. Vamos pegar o mol e calcular a massa molar, a massa de um mol. O carbono é 12 vezes 6, mais o hidrogênio é 1 vezes 12, mais o oxigênio 16 vezes 6. Soma tudo, galera, vai dar 180. Então, a massa molar da glicose, 180. Então, quando 180 gramas de glicose sofrem oxidação, libera 2.800 kJ de energia. Quando 1 grama de glicose oxida, libera quanto? Meio pelos extremos, a gente encontra o valor de 15,55 kJ, tá? Isso daqui, galera, é o valor total, é o 100%. Vamos fechar essa questão agora, tá? Belezinha? Vamos fechar essa questão agora. Pronto. Então, nós temos aqui 15,55 quilojoules está para 100%. A energia necessária para realizar a atividade muscular, 40% desse valor. 40% de 15,55 dá 6,22 quilojoules, tá bom? Achamos o 100%, energia total liberada na oxidação de 1 grama, 15,55. O Enem diz que a gente precisa de 40% dessa energia. 40% de 15,55, 6,22 quilojoules de energia, beleza? Então, meus feras, o gabarito é a letra A. Então, o que a gente tem de panorama dessas 4 questões? Galera, fiquem espertos. Enem é uma prova exigente. Química no Enem tem que ter conteúdo. E segundo, tem que ler o enunciado com muita calma, muita atenção, fazer a análise do texto, fazer a interpretação do texto. Então, interpretando legalzinho o texto e aplicando o conteúdo, vocês detonam legalzinho nas questões, tá? E isso que eu estou falando para vocês, vocês vão poder observar também nas questões que o Rodrigo vai fazer, dando continuidade aqui ao nosso desafio contato dessa noite. Beleza? Agora eu vou passar a bola para o Rodrigo, tá? Valeu, galera. A gente se encontra daqui a pouquinho. Obrigado aí pela sua maravilhosa explanação. Lembrando aí, galera, que quem quiser perguntar para os nossos professores aqui, basta você mandar a sua dúvida, a sua questão aí no bate-papo do nosso chat aqui no YouTube, que aí no segundo bloco nós responderemos aí as suas dúvidas, as suas questões, beleza? Então agora passando a bola para o Rodrigo, tá com você, meu caro, boa apresentação. E aí, galera, tudo bem com vocês? Para mim, quero dizer que é um prazer estar aqui representando, como eu disse, o corpo docente, né, da área de Química do Colégio Contato, ACO, certo? É uma responsabilidade enorme trabalhar com o meu querido professor Alisson aí, que é uma referência no estado na Química, certo? E, claro, quero passar da melhor forma a minha contribuição para que vocês, como o professor Alisson falou, são a estrela do processo, são vocês, né? Então, a ideia principal é tornar vocês ainda mais brilhantes, né? Ainda mais pulsantes, ainda mais preparados para qualquer que seja o processo seletivo que vocês venham a cursar, a participar, tá? Enfim, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Deixa eu espelhar logo aqui minha tela, certo? Espelhando minha tela, nós vamos trabalhar, pessoal, aí, desafio contato. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Rosa, certo? Deixa eu me apresentar aqui para vocês, sou o professor Rodrigo Rosa. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para escrever meu nome.
professor Rodrigo Rosa. Vamos embora, vamos trabalhar. É a química que importa, é a química que interessa. E a minha apresentação, ela vai muito em função, pessoal, de uma fala que o professor Alisson mencionou, né? A prova do Enem, ela é uma prova inteiramente pautada em competência e habilidade, certo? Então, fique muito esperto aí, que a prova de química no Enem, ela, diferentemente de outros processos seletivos aí, ela é inteiramente pautada em competência e habilidade. Óbvio que se eu não tenho conteúdo para poder avançar na competência e na habilidade, principalmente na habilidade, certo? Claro que pode, né, a depender de uma determinada questão, né, de um determinado ponto, eu não consegui avançar, mas a ideia principal é que a gente consiga avançar tendo aliado, né, vamos dizer assim, a competência, a habilidade e, consequentemente, o conteúdo que é necessário para, em uma determinada questão, matar, né, aquilo que, por exemplo, é proposto para mim. Então, vamos nessa, vamos embora, vamos começar. Pessoal, na primeira questão de hoje, foi que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe uma questão, certo, do Enem de 2016, referente a equilíbrio químico. E como é que você, Rodrigo, pega uma questão dessa e já diz a questão trata de equilíbrio químico? O professor Alisson falou uma coisa extremamente importante, que você precisa olhar a questão com muito carinho, ler a questão com muito carinho, pessoal, porque às vezes uma palavra na questão é que define, por exemplo, a sua resposta. Então, fique bem atento àquilo que a questão aborda e a todos os detalhes, consequentemente, que ela traz. Então, se você parou para dar uma avaliada aí de maneira superficial mesmo, você observou que a questão traz valores de constante de equilíbrio, que é o famoso KC, né? Que é o famoso KC. Ele está trazendo as constantes em função de concentrações, né, de 5 equações diferentes, tá? Então, eu tenho o KC aí de 5 diferentes equações. Fique esperto com relação a isso, tá? Mas, propriamente falando, pessoal, essa constante de equilíbrio que ele vai abordar na questão, como as equações, por exemplo, vocês percebem que elas sempre se transformam em íons, né, ionizam ou dissociam, alguma coisa aí do tipo, então a gente está falando, ao invés de KC, de KI, que é a constante de ionização ou de dissociação. E nessa perspectiva, né, de constante de ionização ou de dissociação, essa constante ela pode estar sendo referente a um ácido, que a gente chama de Ka, ou uma base, que a gente chama de Kb. Tá certo? Então, é só olhar na tela aí, esse KI ele pode virar um Ka ou pode virar um Kb. Mas, enfim, essa foi uma análise superficial, assim que bateu o olho na questão, para poder ver exatamente daquilo que tratava a questão. Vamos ler a questão para a gente, claro, ter um direcionamento melhor e maior com relação àquilo que pode ser a nossa resposta. Ele diz assim: após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, olha só, da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Pessoal, já vou logo adiantando, certo, que esse componente aí indesejado, presente na borracha, né, produzido, vamos dizer assim, incorporado nela através do processo de vulcanização, é o enxofre. Quando a gente fala em vulcanização, certo? Eu lembro logo que eu estou fazendo pontes de sulfeto, e essas pontes de sulfeto nada mais, nada menos estão referentes, por exemplo, ao enxofre, tá? Lembre do enxofre. Então, como ele está falando de chuva ácida, né, onde o enxofre provoca, por exemplo, né, esse fenômeno, lembre que eu tenho duas equações aí importantes, duas não, tem até mais do que duas importantes, por exemplo, nesse processo, que são o enxofre reagindo com O2, né, oxidando e produzindo SO2, certo? E esse SO2, ele pode reagir com meia molécula de O2, oxidando mais uma vez, e produzir o SO3, tá? Então, o que é que a gente mostra aí, pessoal? Que existe uma oxidação que a gente poderia dizer que era parcial, certo? E existe uma oxidação que a gente poderia chamar de total, tá? Antes de qualquer coisa, eu primeiro vou apagar isso daqui, eu vou colocar, por exemplo, a oxidação total já expressa na forma de equação, de uma maneira só, 3 meios de O2 produzindo SO3, e a gente vai identificar isso daí como queima
ou como oxidação, né, combustão, que são reações de oxidação, tá? Como sendo total ou parcial da seguinte forma: o que quimicamente eu poderia utilizar para poder definir se essa queima é total ou parcial, pessoal, é a variação do número de NOx, tá? Então, quando eu vou olhar a variação do número de NOx aqui da minha primeira equação, eu percebo que a primeira vai de 0 para mais 4, certo? O aluno contato, né, terceiro ano SAIS, entende muito bem isso, que a gente trabalhou bastante isso aí em sala de aula, tá? E, por exemplo, a segunda sai, né, um número de oxidação de 0 para mais 6, tá? De 0 para mais 6. Então, o que é que a gente percebe? Que na primeira equação, pessoal, o enxofre teve uma pequena variação do número de NOx em relação ao que foi a segunda. Não vou dizer pequena, mas vou dizer assim, menor. A primeira houve, por exemplo, uma variação de NOx menor. A segunda houve, por exemplo, uma variação de NOx maior. Então, aquela que tem a maior variação de NOx tende a ser uma oxidação, né, ou combustão total. E aquela que teve, por exemplo, uma variação de NOx menor, a gente chama de queima ou oxidação parcial, tá? Então, o que é que você tem que saber mais aqui em relação a esses caras, pessoal, né? Além de oxidação total e parcial, que foi o que a gente mencionou. Tem que saber o seguinte, presta bem atenção, que, né, como a gente já tinha dito aqui, na oxidação parcial eu tenho uma menor variação de NOx, tá? Menor variação de NOx, e na queima total eu tenho uma maior variação de NOx, tá bom? Então, esses são os óxidos produzidos, vamos dizer assim, através dessa queima, né, que pode ser total ou parcial. E aí, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, preste atenção. Esses óxidos aí causam chuva ácida e provocam um grande problema, vamos dizer assim, através dessas reações. O SO2, quando reage com água, produzindo o ácido H2SO3, e o SO3, quando reage com água, produzindo o ácido H2SO4. Beleza? Então, o dióxido de enxofre aqui na primeira equação, quando reage com água, produz o ácido, se liga, sulfuroso, certo? Enquanto que o trióxido de enxofre, na segunda equação com água, produz o ácido sulfúrico. O aluno contato ontem teve essa aula comigo e sabe muito bem que a força de cada um deles a gente pode determinar da seguinte forma. Do primeiro, é só subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, para eu achar a força aqui do primeiro, é só subtrair 3 menos 2 e eu tenho como resultado 1. 1 é a classificação pelos oxiácidos de um ácido moderado. Beleza? E no segundo, quando eu fizer a mesma subtração, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, eu encontro como resultado o número 2. Certo? Então, se eu encontro como resultado o número 2, eu classifico esse ácido como sendo um ácido forte. Então, nós estamos vendo aí, pessoal, que são problemas que vão para a atmosfera e que, claro, eu preciso resolver para que, por exemplo, esse pneu não seja queimado e, consequentemente, não cause esses problemas que a gente acabou de mencionar, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, voltando para a questão. Ele disse assim, que quer evitar, para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Então, deixa eu perguntar, essas substâncias gasosas que nós vimos aqui, causadoras de efeito estufa, pessoal, não são substâncias ácidas, né? Elas são substâncias ácidas. Por que, Rodrigo, elas são substâncias ácidas? Simplesmente porque na reação com água produzem ácidos, né? A primeira o ácido sulfuroso e a segunda o ácido sulfúrico. Então, eu quero evitar essa acidez, né, na atmosfera. Se eu quero evitar essa acidez na atmosfera, pessoal, aí vem a minha primeira pergunta. Qual tipo de substância que eu deveria utilizar para combater um ácido? A gente sabe muito bem que através da reação de neutralização, certo? Ela deve acontecer entre, vamos lá, neutralização, ela deve acontecer entre a reação de um ácido, certo? Mais uma base, ou um composto de características ácidas mais um composto de características básicas, produzindo, por exemplo, um sal, que naturalmente é um composto de características neutras, e água. Tá? Então, se o meu gás
ele é ácido, a substância na qual, por exemplo, né, eu preciso borbulhar esse ácido, ela precisa ter um caráter básico. Então, primeiramente, procurando uma substância básica entre as equações citadas, preste bem atenção. A primeira libera H3O+, a segunda libera OH-, a terceira libera OH-, a quarta libera OH- e a quinta libera H3O+. O aluno no contato sabe, pessoal, que nós falamos, inclusive, nessa semana, né, que o H+ é o mesmo que o H3O+. O problema é que a diferença é no conceito, né? Normalmente aplicado o H+ no conceito de Arrhenius, enquanto o H3O+ é aplicado mais no conceito de Bronsted, porém, não deixa de ser uma característica ácida, beleza? Da substância, tá? Quando ela libera isso daí, tá certo? Deixa eu pegar isso daqui, deixa eu dar uma laçada aqui, ó, e eu vou colocar assim, ó, quando liberamos, dois pontos, H+ ou H3O+, a substância tem caráter ácido, beleza? E quando liberamos OH-, a substância tem caráter básico. Então, depois de toda essa avaliação que nós fizemos, se o gás ele tem caráter ácido, a substância no qual eu tenho que mergulhar essa substância tem que ser uma substância básica. Então, a primeira está descartada e a última está descartada, tá? Eu levo em consideração apenas, então, como resposta, até agora, piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. Só que ele diz assim na questão: dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência, presta atenção, pessoal, que ele faz questão de dizer que quer remover tudo isso daí com maior eficiência. Então, tem que ser a substância básica mais forte ou mais fraca, pessoal? Vou logo adiantando. Se você quer remover, né, através de um processo, né, industrial, que é o que ele está mencionando, a substância ácida com a maior propriedade, você utiliza a substância básica mais forte. Então, a substância básica mais forte é aquela que apresenta a maior constante de basicidade. E quem é o maior valor da constante de basicidade, pessoal? O maior valor de constante de basicidade, o maior KB que eu tenho aí, certo? É do hidrogênio fosfato de potássio. E a resposta, assim, então, como o Enem marcou no dia lá, né, colocou como resposta no gabarito, é a letra D de dado. Beleza? Então, vamos embora. Deixa eu diminuir o zoom aí, caso alguém, né, queira copiar as informações que nós colocamos, certo? É só dar uma pausa aí e copiar. Vamos embora. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão de hoje, pessoal, eu trouxe uma questão relacionada ao estudo das pilhas, tá? E ele diz assim, que a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas, essa associação de pilhas precisa ser uma associação em série, não é uma associação em paralelo, tá certo? É uma associação em série. E ele diz assim, considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Quando eu digo, por exemplo, pessoal, associação em série, o que é que eu estou querendo dizer? Que um polo negativo de uma pilha, ele tem que estar associado ao polo positivo da outra pilha. E assim sucessivamente. Isso é uma associação em série. Rodrigo, qual é a diferença de associação em série para associação em paralelo? Essa associação aqui, que é uma associação em série, o positivo ligado ao negativo, me dá a possibilidade, por exemplo, do elétron partir nesse sentido que a gente está colocando aí, tá? Ou seja, sempre do polo negativo para o polo positivo, e a intensidade de corrente elétrica vir no sentido oposto, tá? O que a gente tem, por exemplo, aí é como se fosse um somatório das energias de cada pilha. Por exemplo, eu tenho um controle como esse daqui que eu estou mostrando, beleza? O controle, né? Esse videozinho bem pequenininho, né? Que eu estou aparecendo, onde duas pilhas são colocadas em associação em série. Eu, de forma, como é que eu posso dizer? Já pensado, né? Eu coloquei, por exemplo, o polo negativo de uma aqui, o polo positivo da outra aqui, apontado para o negativo da outra, que é apontado para o positivo da outra. Então, a gente vê, pessoal, que nessa pilha,
A associação ela é feita em série, né? O elétron ele vai sempre do polo negativo para o polo positivo e a intensidade de corrente elétrica no sentido oposto, tá? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Por quê? Porque esse controle, se cada pilha dessa ele tem em torno, ó, se liga, viu? Se eu pego uma pilha dessa e ele me diz aqui nas informações que cada pilha dessa ele tem em torno, de 1,5 volts, tá aqui bem pequenininho, né? Que eu não sei se você vai achar, se você pegar uma pilha na sua casa você vai ver. Se ele tem 1,5 volts, esse controle aqui, ele não consegue funcionar com 1,5 volts. Então, eu preciso pegar duas pilhas de 1,5 volts, certo? Associá-las em série, porque associando em série eu vou fazer mais ou menos assim. 1,5 mais 1,5, eu consigo ter 3 volts aí e, consequentemente, esse meu aparelho eletrônico aqui, ele consegue funcionar, tá bom? E aí, é o que a gente vai ter que observar nessa questão. Só que o esquema que ele traz, por exemplo, de uma pilha nessa questão é o esquema de Daniel, né? Então, tem que prestar bastante atenção aí onde são as duas pilhas que ele esquematiza, tá? Já dando um zoom absurdo aí, né, nessas pilhas aí que ele coloca, perceba que a separação, pessoal, de cada pilha, ela tá aqui, ó. Beleza? A separação de cada pilha, ela tá aqui. Ou seja, cada pilha dessa aí, né, segundo Daniel, ela é composta, certo, de 2 frasquinhos, onde num frasquinho vai ter que acontecer a oxidação e no outro, consequentemente, a redução, tá? Existem coisas lá em cima no texto que ele traz para mim, Rodrigo, que são pertinentes, se eu falar ainda, existem, né? Por exemplo, ele diz assim, em série, né? Ó, ele diz que a associação é em série para acender esse LED, e esse somatório, então, aí das voltagens, né, dessas pilhas precisa me dar um total de 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro, tá? E a gente vai ver o seguinte, preste atenção que os potenciais, como ele disse, ó, são de redução. Então, aqui eu estou medindo a capacidade que cada um desses elementos tem em sofrer redução. E aí a gente vai ver cada pilha como foi feita a sua combinação. Na primeira pilha aqui, na letra A, eu tenho uma pilha feita entre essa primeira equação aqui que está posta na tabela, né? E uma pilha feita com níquel, que é o terceiro aqui posto na tabela. O que é que a gente pode perceber, então, entre os seus potenciais? Que o potencial do sério foi maior, enquanto o potencial do níquel ele foi menor. Se o do sério foi maior, pessoal, e o potencial é de redução, ele sofre redução, enquanto que o menor, né, já que, por exemplo, numa oxirredução, uma espécie sofre redução e a outra tem que sofrer oxidação, entenda, o maior, já que o potencial é de redução, sofre redução, e o menor, obrigatoriamente, tem que sofrer oxidação, tá? Uma coisa importante para a gente relacionar aí nas pilhas, é que a redução, ela é o polo positivo e ela ganha elétrons, e na oxidação ele é o polo negativo e ele perde elétrons, tá? Perde elétrons. Outra coisa também importante a gente relacionar, que quem ganha elétrons é chamado de cátodo e quem perde elétrons é chamado de ânodo, certo? Ou seja, quem sofre oxidação é sempre o ânodo e quem sofre redução é sempre o cátodo, tá? Mas o sinal do polo, se eu estiver falando de uma eletrólise, eu posso trocar isso. Então, fique atento a esse detalhe. Então, vamos avaliar aqui. Se a gente viu que o sério ele tem um potencial maior de redução em relação ao níquel, então o sério aqui vai estar sofrendo redução, ou seja, ele é o polo que, pessoal, como a gente disse, positivo, enquanto que o níquel vai sofrer oxidação, ele é o polo negativo. Agora, a gente vai avaliar a pilha que está aí vizinha, né, do lado desse cara. Avaliando a pilha que está aí vizinha, do lado desse cara, é uma pilha feita entre zinco e o cromo, né? E o cromo, vamos lá. E o dicromato, na verdade, né? Então, quando eu for avaliar, por exemplo, o dicromato, que está aqui na segunda equação, com o zinco, que está aqui na quarta equação, preste atenção agora que a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem é que tem potencial maior agora, Rodrigo? Potencial maior agora, pessoal, é o do cromo, ó. Então, ele tem um maior potencial. Se o potencial é de redução, então ele sofre redução, certo? E se esse cara aqui tem um menor potencial,
sobrou para ele, né, apenas a oxidação. Então, esse cara vai sofrer oxidação juntamente, né, com o dicromato. Então, se o dicromato vai sofrer redução, ele é o polo positivo. Se o zinco vai sofrer oxidação, ele é o polo negativo. Preste atenção. Naquela associação em série que a gente disse que tinha que acontecer, isso aqui não pode ocorrer, ó, negativo junto com negativo, né? Tem que ser um negativo alternando com um positivo e assim sucessivamente, né? Positivo com negativo, negativo com positivo. Sempre dessa forma. Não pode ter negativo junto de negativo, nem positivo junto de positivo. Então, isso aqui não é uma associação em série. A resposta não pode ser a letra A, tá bom? Já na letra B, o que é que a gente percebe, pessoal? Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouco, que os comparativos, eles mudam, tá? Os comparativos, eles mudam. Eu estou pegando o sério com o zinco agora, ó. Estou pegando o sério aqui na primeira, com o zinco aqui na quarta, mas a gente percebe que o sério ainda continua sendo o maior de todos, né? Ou melhor, maior de todos não, né? Maior do que o zinco, enquanto que o zinco, ele é o menor. Lembre que o menor, ele tem que sofrer oxidação. Por quê, Rodrigo? Porque o potencial é de redução e o maior, ele tem que sofrer redução. Então, ele sofre redução, certo? O sério. E aí, o que é que vai acontecer, pessoal? Se o sério está sofrendo redução, ele é o polo positivo, e o zinco está sofrendo oxidação, ele é o polo negativo, vamos avaliar agora o outro lado aí para ver como é que isso vai se comportar. Eu estou avaliando aqui nessa outra pilha níquel com o dicromato, tá certo? Avaliando agora o níquel com o dicromato, pessoal, eu estou avaliando, ó, esse cara daqui, da segunda equação, com esse cara daqui da quarta equação. Quando avaliar os dois, ó, perceba que agora esse cara é o maior, lembrando que o maior sempre sofre redução, e esse cara aqui, ele é o menor, lembrando que o menor sempre vai sofrer o que sobrar. Nesse caso aí, se o potencial é de redução, o menor sofre oxidação. Então, como o níquel sofreu oxidação e como o dicromato sofreu redução, perceba que eu continuo naquela mesma história de ter negativo do lado de negativo, e isso não pode acontecer, tá? Então, não podendo acontecer, minha resposta também não pode ser a letra B de bola, tá? Vamos lá. Como a gente já viu aqui na letra B, sério com zinco, o sério sofre redução, o zinco sofre oxidação, o sério é o polo positivo, o zinco é o polo negativo. Como nós vimos na anterior, esse cara aqui agora, que é o dicromato, né, pessoal? Ele sofre, presta bem atenção, ele sofre redução, enquanto que o níquel sofre oxidação, certo? E aí a gente tem aquele esqueminha montado da maneira que a gente diz que deve ser. Um positivo ligado a um negativo, na sequência outro positivo, para depois vir outro negativo. Então, veja que aqui o elétron vai nesse sentido e a corrente elétrica vai nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então, fique atento aí a esses detalhes que são importantes. A gente vê que, de fato, aí eu tenho uma associação em série para poder dizer se está certo ou não a questão, só falta uma coisa, cálculo da DDP. Para calcular a DDP, é só pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor, beleza? Dos potenciais, que são ambos de redução. Então, quando os potenciais são iguais, né? Redução e redução, e oxidação, que comumente é o que vem para você na questão, é simplesmente você pegar o valor do maior e subtrair pelo valor do menor, tá? Eu vou respeitar as cores aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer o ΔE azul do que eu destaquei em azul, tá? Eu vou fazer o ΔE azul do que eu destaquei aqui em azul e vou fazer um ΔE vermelho para o que eu destaquei em vermelho. E vou fazer um ΔE vermelho para o que eu destaquei em vermelho. Vamos lá. O potencial maior aí do que eu destaquei em azul é o do sério, que vale quanto? Que vale, ó, o do sério vale mais 1,66, né? Então, do azul, vamos lá, deixa eu pegar a cor, vai ficar mais 1,61, melhor falando, subtraindo o menor, né, que é o do zinco, que vale menos 0,76. Pessoal, quando eu fizer o joguinho de sinal aí, perceba que vai acontecer o seguinte, ó. Quando eu fizer o joguinho de sinal, deixa eu apagar logo isso aqui de cima para ganhar espaço, tá? Deixa eu subir com tudo isso daqui para não perder as minhas anotações, tá bom? A gente vai fazer assim, que o ΔE, então, ele vai ser igual a 1,61 mais, né, fazendo o joguinho de sinal, 0,76. E aí, quando eu tenho, por exemplo, 1,61, 1,61
mais 0,76, eu consigo chegar a positivo 2,37 volts nessa primeira pilhazinha aqui, tá? Vamos lá. Como é uma associação em série, falta a gente calcular o do vermelho, para ver quanto dá, né? O do vermelho, então, vai ser o seguinte. O do vermelho, ΔE, vai ser o potencial maior, né? Que nesse caso aí é o do dicromato, que vale mais 1,33, menos o potencial menor, né? Que nesse caso aí é o do níquel, que vale menos 0,25, já que essa pilha é montada, né? Entre dicromato e níquel. E aí eu vou encontrar um ΔE igual a mais 1,33 mais 0,25. E aí, quando eu somar esses potenciais, eu vou chegar num valor igual a mais 1,58 volts. Pessoal, como é uma associação em série, some esses dois valores, ó. Você vai somar esse valor aqui, certo? De 2,37 mais 1,58. Quando você somar o 2,37 mais 1,58, você consegue chegar numa voltagem de 3,95 no total. Somando esses dois valores, 3,95. Se ele tinha dito no enunciado, pessoal, que precisava de no mínimo 3,6, a resposta, então, pode marcar letra C de casa, tá bom? Vamos lá? Deixa eu fazer o seguinte, só para a gente poder pegar pelo menos uma questão de orgânica aí para comentar, pessoal, certo? Eu já vou partir diretamente para uma questão de orgânica, certo? Partindo para uma questão de orgânica, nós temos o seguinte, preste atenção. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de substâncias descobertas. Aí ele diz que o laboratório investiga moléculas quirais. Quirais é aquela molécula que tem, né? O carbono com os 4 lados distintos, né? R1, R2, R3 e R4, e todo mundo aí ao redor é diferente, né? Todo mundo ao redor é diferente, tá bom? Todo mundo ao redor aqui é diferente, certo? Ele diz que a cadeia carbônica ela deve ser insaturada, deve ser heterogênea e deve ser ramificada. Pessoal, para só o que ele trouxe nessa questão que eu queria destacar aqui para vocês. Ele trouxe CH e um 2 fora do parêntese. O que é que isso vai significar? Eu diretamente vou montar essas moléculas assim, tá? Letra A é CH3, CH, traço CH, traço CHOH, traço CO é C-O, tá certo? NH e CH3. O que é que eu percebo aqui? Exatamente aqui, que é onde ele colocou esse CH duas vezes. Se eu não colocar uma ligação dupla aqui no meio, o carbono não vai completar, por exemplo, as 4 ligações que ele deveria ter. Então, aí eu coloco uma dupla ligação e essa insaturação ela está escondidinha aqui, ó. Lembra de competência e habilidade que a gente falou? Essa é uma delas que ele colocou na prova do Enem, que ele exige de você, certo? Nessa questão, tá certo? O que essa letra A não é, pessoal? Ela não é ramificada. Então, se ela não é ramificada, a resposta não poderia ser a letra A, tá certo? Sem mais perdas de tempo aí, pessoal, para a gente poder matar diretamente qual é a resposta, a terceira da letra B. Por que letra B, Rodrigo? Porque eu tenho um CH3, eu tenho um CH dupla CH, eu tenho um CH, CH3, eu vou colocar esse CH aqui para cima, esse hidrogênio aqui para a parte de cima, tá bom? Na sequência, eu tenho um C-O, como a gente tinha visto lá na outra, eu tenho um NH e eu tenho um CH3, tá? Repare, eu tenho o carbono quiral, que é esse carbono aqui que eu estou destacando, tá certo? Eu tenho a insaturação, que eu estou destacando ela aqui, e eu tenho a ramificação, que é o terceiro extremo, né, dessa cadeia com átomo de carbono. Então, eu tenho 3 extremos. Eu tenho esse aqui que está indo para a esquerda, eu tenho esse aqui que está indo para a direita, e tenho esse outro aqui que está indo para baixo. Então, essa alternativa letra B respeita todas essas condições que ele falou, e a resposta, então, seria a letra B de bola. Beleza? Vou encerrar minha participação aqui nos meus 25 minutos e um pouquinho. Estou passando a bola aí para o Bruno de novo. Muito bom, Rodrigo. Valeu aí pelas suas explicações. Só um detalhe, né? Eu fiquei impressionado aí com a sua capacidade de escrever e desenhar ao mesmo tempo. Eu, particularmente, ficaria bem confuso. Eu gostei, é impressionante. É quase um dom artístico, né? Valeu, velho. Muito legal.
Fazer aqui um convite para vocês, antes de a gente começar, né, nosso pequeno bate-papo aqui com questões e perguntas, né, avisando a vocês aí que estão nos assistindo, que se quiserem perguntar alguma coisa, manda aí no nosso bate-papo do YouTube. Fazendo um convite já para a próxima quinta-feira, dia 9 de julho, né, que teremos o desafio de matemática, né, com os professores Xande, do canal Super Exatas, e o Jaguar Neto, aí professor da casa, desafio de matemática, na semana que vem, às 19 horas, estão todos convidados. Muito bem. Partindo agora para as nossas questões, eu vou começar aqui perguntando para o Alisson. Professor, como que nós podemos melhorar os estudos em tempos de pandemia e também em relação a como que nós podemos melhorar nosso entendimento de interpretação de texto em questões de química na prova? Ótima pergunta, Bruno. E é uma pergunta extremamente pertinente, né? Estudar nesse período de pandemia, ela, vamos dizer assim, se torna desafio, né? Porque nós estamos com limitações, beleza? Aquela aula tradicional, não estamos tendo condições de tê-la, então nós estamos nesse processo do online. Isso exige mais dos nossos alunos, né? Agora, eu tenho comigo o seguinte pensamento, sabe, Bruno? Tem uma frase que diz assim: o problema não é o problema é como se resolve o problema, né? Então, você, fera, falando aqui para você, que quer realizar o sonho da aprovação, pague o preço, pague o preço. Se dedique mais, tá? Se empenhe mais, se motive mais e foque no teu sonho, foque na realização dele, foque na tua aprovação, beleza? Ao mesmo tempo que nós estamos nesse processo que é um pouquinho mais difícil, a gente observa que a tecnologia, né, ela tem nos ajudado bastante. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma ferramenta extraordinária para os alunos, beleza? Então, hoje, através dos recursos das redes sociais, das lives aí constantemente com os alunos, né, o YouTube aí cheio de aulas, né? Então, o aluno ele tem total condições, vamos dizer, de suprir a ausência do presencial no online. É bem verdade que o presencial ele é fundamental, mas nesse momento nós temos no online como continuar estudando com, vamos dizer, praticamente a mesma qualidade do presencial. O que o aluno tem que fazer nesse instante, o que o aluno tem que fazer nesse período agora, vamos dizer, né, de pandemia, de quarentena, é manter o foco, manter a determinação. Como eu sempre digo aos alunos, paguem o preço da aprovação de vocês. Vale a pena demais pagar o preço da aprovação, certinho? Então, Bruno, na realidade, o foco é motivação total na busca pela realização do sonho da aprovação. Legal. É sempre bom lembrar também aos alunos que nós estamos aqui, né? Estamos juntos. Perfeito. Aí para que eles precisarem todo o suporte, né? O colégio de contato aí, tentando realmente trazer para os alunos do colégio e para as pessoas, né, fora da comunidade da nossa escola, toda a nossa potência pedagógica, né? Utilizando da tecnologia, que são os recursos, né, que nós temos. Eu até falo, né? Quando me perguntam, tá tudo bem, Bruno? Eu falo, bom, tirando a realidade, tá tudo certo, né? Então a gente abstrai às vezes um pouco os nossos problemas, né, da sociedade, e focamos aqui completamente no processo de aprendizagem do aluno. Agora, só se você me permite um acréscimo, Bruno, claro. Dentro dessa sua fala aí, que foi muito bem colocada, os momentos de dificuldades, quando são bem, vamos dizer assim, administrados, eles se tornam excelentes oportunidades. Então, nós estamos num momento de dificuldade, o momento é difícil, mas ele é um excelente momento, uma excelente oportunidade para a gente fazer a diferença. Então, fica aqui o meu apelo para os nossos alunos, que nesse momento
façam a diferença de forma positiva, tá? Foco total, foco total, foco total na aprovação. Maravilha. Recado dado e, né, esperamos que absorvido. Se não agora, ao longo do tempo, né? E aí uma pergunta agora para o Rodrigo Rosa. Professor, quando a quantidade de carbonos na cadeia principal for a mesma, mas apresentar número de ramificações diferentes, qual deve ser escolhida como a sua classe principal? Isso aí é um tipo de pergunta relacionada, por exemplo, à nomenclatura, né, que a gente pode chamar de critérios de desempate, né, na nomenclatura. Então, quando eu pego, por exemplo, uma cadeia, né, onde ela apresenta duas cadeias principais com 8 carbonos, vamos supor assim, e uma tem 4 ramificações e a outra tem 3 ramificações, a cadeia principal ela tem que ser levada em consideração a que apresentar mais ramificações, tá bom? Isso é o que a gente pode chamar, Bruno, de critério de desempate na escolha da cadeia principal, certo? É um tipo de questão relacionada à nomenclatura, velho. Muito bom. Voltando aqui para o Alisson, só pegar a pergunta aqui rapidamente. Eu fiquei muito ligado com aquela dica que você deu, se não me engano, na primeira questão ainda, da sua explicação, sobre aquela dica a força de atração, né? Como que você pode reforçar para a gente, então, esse conteúdo e essa dica que é fundamental para o aluno se sair melhor na prova? Beleza, Bruno. Fico feliz de você fazer essa pergunta, porque é uma oportunidade para a gente fixar mais para os nossos alunos, né? Foi na questão 2 que nós trabalhamos esse contexto de forças de atrações, né, entre as partículas, e a dica é o seguinte, meus feras, prestem bastante atenção. Quando você precisar descobrir a força de atração entre as partículas, lembrem do seguinte, se você tem substância iônica com molécula polar, é íon dipolo. Se você tem molécula polar que apresenta H-FON, é ligação de hidrogênio. Polar apresentou H-FON, ligação de hidrogênio. Se é polar, não tem H-FON, é dipolo ou dipolo permanente. E quando for apolar, vá direto. É dipolo induzido, também chamado dipolo instantâneo ou força de Lomb. E muitas questões substituem. Quando é apolar, em vez de colocar dipolo induzido, coloca força de Van der Waals. Tem muitas questões que fazem isso. Quando é apolar, coloca força de Van der Waals. Então, fica essa dica aí para vocês, viu, feras? Repetindo aqui bem rapidinho. Iônico com molécula polar, íon dipolo. Se é polar e tem H-FON, ligação de hidrogênio. Se é polar, não tem H-FON, dipolo. E quando for apolar, dipolo induzido. Beleza? Muito bem, obrigado, Alisson, pela explicação. Vamos aqui a uma pergunta para o Rodrigo Rosa, antes do nosso desafio, né? Depois da pergunta aí já aqueçam os motores para o nosso desafio contato da noite. Mas antes, professor Rodrigo, qual é o sinal do ΔE de uma pilha, positivo ou negativo? O ΔE de uma pilha, ele tem que ser sempre positivo, velho. Positivo, tá? A gente pode ver que, por exemplo, nos cálculos que a gente apresentou, certo? Todos eles apresentaram, certo? Um ΔE positivo. Quem apresenta ΔE negativo? Uma eletrólise, né? Por quê? Porque a eletrólise, como ela é um processo não espontâneo, esse ΔH negativo indicaria, por exemplo, um consumo de corrente elétrica. E uma pilha ou bateria, né? Para que a gente utiliza? Para obtenção de corrente. Então, quando a gente falar de pilha, bateria, certo? A gente está falando de geradores, né? A gente está falando sempre de ΔE positivos, nunca ΔE negativos, tá? Só um momentinho antes do nosso desafio, a Joana mandou uma pergunta para a gente, que é o seguinte, professor, como saber de cara que é polar ou apolar? No caso, Joana, a sua pergunta é muito boa. O caminho para a gente determinar a polaridade de uma molécula
é analisando duas coisas. Analisando o tipo de molécula, se ela tem 2 átomos, se ela tem 3, se ela tem 4, se ela tem 5. Então, a gente analisa o tipo de molécula e depois a geometria da molécula. A polaridade de uma molécula está associada com a sua geometria. Então, para você saber se uma molécula é polar ou apolar, no caso da química inorgânica, você tem que determinar a geometria, ok? No caso da química orgânica, aí fica um pouquinho mais fácil, porque no caso da química orgânica, os hidrocarbonetos, eles são apolares, enquanto que, de um modo geral, as outras funções são de compostos polares. Beleza, Joana? Mas, assim, de cara, bater o olho, no caso de vocês, alunos que estão no processo de aprendizagem, a polaridade tem que estar associada com a geometria molecular. Certinho, Joana? Legal. Aproveitando o ensejo, né, já que o Alisson estava com a palavra, a gente começa então o nosso desafio da noite, do professor Alisson Arruda para o Rodrigo, primeiro, e depois a devolutiva, né, o desafio do Rodrigo para o Alisson. Muito bem, Alisson. Vamos ao desafio de hoje. Vamos lá. Preparei um desafio aqui bem legal para você, viu, Rodrigo? Detona legalzinho aí, meu caro. Beleza. Aqui. Beleza? Rodrigo, preparei aqui uma questão para você que vai associar esse contexto da química orgânica, que você trabalhou aí ainda há pouco, com esse contexto também da polaridade, solubilidade das moléculas. Então, essa é uma questão que ela envolve polaridade, solubilidade e está dentro de um contexto aí da química orgânica. Detona aí, meu caro. Pronto, massa. Então, vamos nessa. Olha só, gente. Presta atenção agora. Ver se a escrita está saindo. Bora lá. Saiu. Ó, vamos nessa. É o seguinte. Ele diz assim, a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares. Ó, uma pergunta da Joana, uma coisa que o Alisson mencionou, né? A lipofilia, ela está relacionada à afinidade com substâncias que são apolares, tá? Ó, se fosse hidrofilia, era a afinidade que ela tinha com a água. E se era a afinidade que ela tinha com a água, seria afinidade com compostos que são polares, beleza? Se fosse, preste bem atenção, se fosse com água. Mas como é lipofilia, pessoal, é o contrário da água. Então, se lipofilia é o contrário da água, esse tipo de interação aqui é com compostos, como ele mesmo mencionou na questão, apolares. Beleza? A interação é com compostos apolares. Aí ele diz, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Aí ele me dá uma estrutura, né? Estrutura orgânica. Ele diz aqui, ó, que tem um composto X. Ó, o Enem tem muito disso, tá, pessoal? Interpretar onde tem as coisas aí que são fundamentais para eu resolver minha questão. Ele diz que se esse composto for a testosterona, o X é o OH. Agora, ele pode ser um tal composto 1 aí, onde esse X ele é o hidrogênio, e se, por exemplo, esse X for o CH3, ele é um tal de composto 2. Aí ele diz, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a lipofilia dos compostos 1 e 2, ó, ele está mencionando só 1 e 2, então você não vai levar em consideração a testosterona, você só vai levar em consideração a substituição dessa estrutura aqui X por hidrogênio ou por CH3.
Deixa eu perguntar uma coisa, pessoal. Se eu colocar um hidrogênio aqui, vocês acham que ele fica, de acordo com a pergunta que Joana fez e que, consequentemente, o Alisson respondeu, ele fica mais polar ou mais apolar? Olha que esse é o composto 1, tá? Esse é o composto 1. Com hidrogênio, ele vai ficar mais apolar. Beleza? Como ele disse, ó, hidrocarbonetos são compostos apolares. E quando apresentam outros tipos de funções, certo? Eles são polares. Então, se entrou um hidrogênio, a tendência, né, seria ser um hidrocarboneto, né, carbonos e hidrogênios. Então, a tendência dele seria ser apolar, caso eu estivesse colocando o hidrogênio aí no lugar do X. Já no composto 2, ele substitui esse hidrogênio, certo? No composto 2 agora, por CH3. Ele, no composto 2, substitui esse carbono, esse X aí por CH3. E CH3 também, pessoal, só possui carbono e hidrogênio, ou seja, tendência de ser um hidrocarboneto. Então, tendência também de ser mais apolar. Então, tanto o composto 1 como o composto 2, a tendência é ser mais apolar por apresentar estruturas que normalmente estavam presentes nos hidrocarbonetos. Se ele estivesse falando, por exemplo, da testosterona e entrar um OH, aí lembre que OH a gente remete logo a pontos de hidrogênio, né? Se fosse OH, se fosse NH, a gente remete logo, por exemplo, a pontos de hidrogênio. Então, como ela é uma prova toda pautada em competência e habilidade, ele lhe dá a testosterona, mas não lhe pergunta nada sobre a testosterona, só lhe pergunta sobre composto 1 e composto 2. Como a lipofilia está relacionada à polaridade, tanto a presença do hidrogênio como a presença do CH3 vai tornar esse composto mais apolar. Então, vai ter uma lipofilia maior do que o da testosterona, que seria mais polar, e aí ela não seria mais lipofílica, e sim lipofóbica, a testosterona. Beleza? Resposta à letra D dada. Acertei, Alisson, velho. Show demais, cara. Parabéns, você é fera. Valeu, irmão. Agora manda aí o meu. Se eu tivesse esses professores do meu ensino médio, a química não seria só regra de 3 no meu Enem. Você não veio estudar no contato? Pois é. Estava um pouco longe na época. E é isso daí. Agora, a vez do nosso querido Rodrigo desafiar aí o Alisson. Bora lá, Rodrigo. Vamos lá. Beleza, beleza. Então, assim, como eu tinha dito, né, que a química, ela é sempre uma caixinha de surpresa em relação ao que é a questão competência e habilidade, né, de trazer para a gente sempre de maneiras as mais diversas possíveis, porque quando a gente fala, por exemplo, de linguagens, essa interpretação ela fica num texto, fica, por exemplo, numa charge, né, fica em coisas desse tipo. Na química aumenta um pouco essas relações, porque eu posso ir para texto, eu posso ir para molécula, eu posso ir para uma estrutura orgânica, eu posso ir para uma equação química, eu posso ir para uma tabela, eu posso ir para um gráfico, e aí, avaliando todas essas situações, claro, eu teria como responder a questão. Então, tendo, né, como norte, vamos dizer assim, essa perspectiva aí de resolução, deixa eu compartilhar aqui minha tela agora, eu desafio o professor Alisson com essa questãozinha aqui, velho, que é uma questão, por exemplo, referente a, por exemplo, óleos, né? Ácidos graxos como um todo, certo? E, professor Alisson, eita bronca aí, meu irmão, que você é bom, velho. Beleza. Deixa eu só... tem como manter essa tela? Pronto, beleza. É só manter essa tela aí. Rodrigo, essa questão, cara, eu de coração agradeço você por ter trazido essa questão aqui no desafio, porque essa questão realmente ela foi desafiadora, né? No caso nosso como professor, a gente tem uma percepção do contexto que está sendo abordado aqui. Agora, para o aluno, foi uma questão que trouxe um grau de dificuldade, vamos dizer, acentuado, porque na minha maneira de analisar essa questão, o Enem não trabalhou o enunciado dela, explicando ao aluno, vamos dizer assim, o contexto completo dessa questão. Ela coloca assim, né? O biodiesel
não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos. Lembrando que ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, tá? Mais de 10 carbonos na cadeia. E aí diz que são derivados de ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem, por exemplo, o teor de ésteres saturados. É interessante lembrar aos nossos alunos que na parte de orgânica, né, ligação saturada é ligação simples, enquanto que ligação dupla, ligação tripla, nós chamamos de insaturações, dupla e tripla insaturações. Então, aqui a questão vem falando que o teor de ésteres saturados, ligações simples, é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né, Rodrigo? O Enem é conteúdo, mas exige uma interpretação muito boa, uma análise muito boa do texto, né? Quando a questão coloca que os ésteres saturados, eles são responsáveis por apresentar uma maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, em outras palavras, o Enem está nos dizendo que ésteres de cadeias saturadas, somente ligações simples, são mais resistentes à oxidação, é mais difícil sofrer oxidação, o que resulta em um aumento da vida útil desse biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas formas oleaginosas. E aí essa tabela traz o milho, a palma, a canola, o algodão, o amendoim. Agora, qual é o desafio grande dessa questão? É o aluno, na prova, ter tido capacidade de interpretar essas duas informações que nós encontramos entre parênteses para cada forma oleaginosa, tá? Observem que em todas elas nós temos o C do carbono, seguido de um número, 2 pontinhos, seguido de outro número. O desafio aqui, fera, era interpretar o seguinte: esse primeiro número que está grudadinho aqui no carbono, ele indica justamente a quantidade de átomos de carbono presente nessa fonte oleaginosa, nesse ácido graxo aqui. Por exemplo, no mirístico, ele tem um total de 14 carbonos na cadeia. O palmítico, 16 carbonos. O esteárico, 18. O oleico, 18. O linoleico, 18. E o linolênico, 18. Então, carbono, ele é indicado, a quantidade de carbono é indicada por esse primeiro número. Agora, esse segundo número aqui, para o aluno na hora, foi madeira. Meu fera, fica esperto no que eu vou te dizer agora, tá? Esse segundo número, ele vai indicar a quantidade de ligações π. A quantidade de ligações π presente na cadeia carbônica do ácido graxo. Lembrem, meus feras, lembrem, quando a ligação é simples, é sigma. Quando é dupla, é uma sigma e uma π. Quando é tripla, nós temos uma sigma e 2 πs. Então, quando a gente olha nessa tabela e vê aqui que o mirístico, o segundo número dele é 0, quer dizer que o número de ligações π é 0. Ou seja, não tem dupla, não tem tripla. Eu só vou ter π na dupla e na tripla.
Beleza? Então, quando eu olho para o mirístico, o segundo número é 0. Quando eu olho para o palmítico, segundo número é 0. Quando eu olho para o esteárico e o segundo número é 0, eu tenho que entender que esses 3 ácidos graxos, eles não possuem ligações pi, ou seja, não tem dupla, não tem tripla, só tem simples. Quando só tem simples, aí entra no que o enunciado destacou. Eles são saturados. E se eles são saturados, segundo o texto da questão, eles apresentam maior estabilidade frente à oxidação. Eles são mais difíceis de serem oxidados. Aí vem a pergunta aqui embaixo. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Vai apresentar maior resistência à oxidação a fonte oleaginosa que apresentar um maior teor, uma maior quantidade de ácidos graxos saturados, tá? Ácidos graxos que o número de ligações pi é 0. No caso aqui, o mirístico, o palmítico e o esteárico. Agora é só a gente analisar qual dessas fontes oleaginosas apresenta maior teor, maior quantidade de mirístico, palmítico e esteárico. Aí nós vamos observar que é a palma. Observem que a palma, ela apresenta uma quantidade, né, de mirístico 1, que é maior do que das outras fontes, de palmítico 42,8, maior que das outras fontes, e o esteárico 4,5, maior que o das outras fontes. Então, a fonte oleaginosa com maior quantidade de ácidos graxos saturados é a palma, beleza? Valeu aí, Rodrigo, pelas anotações, meu querido. Então, gabarito, letra B, é a palma. Beleza? Muito bom, sucesso. Desafio cumprido aí, né? Tá vendo só? Se você tivesse vindo estudar no contato, você ia saber dessas coisas. Verdade, Brunão. Ia estar aí, velho. Cabelo penteado, velho. Não, mas o Maceió me mudou muito desde São Paulo. Né? Primeiro que eu teria aprendido essas coisas, segundo que eu não teria mais rinite, né? Porque o clima daqui é ótimo, né? Porque quem está acompanhando o noticiário aí vê que, né, o sul do Brasil ele tenta realmente acabar com a nossa vida, né? Quando o vento é 150 km por hora, quando faz frio é 3 graus, né? Isso é uma beleza. Então, não tem mais rinite, consigo pentear meu cabelo, é outra vida mesmo, né? E é isso, meus queridos. Estamos chegando aqui ao final do nosso desafio de Química de hoje. Antes de irmos para os respectivos boa noite e despedidas, volto a frisar, né, para você que está nos assistindo, o convite para o desafio da semana que vem, no dia 9/7, o desafio de matemática, né, com os professores aí, o Xande, do canal Super Exatas, e o professor Jaguar, né, prata aí da Casa do Contato. Beleza? Eu gostaria também de agradecer fortemente ao Tupi, né, ao Pedro, que é o nosso anjo, esse espírito maravilhoso que coordena toda a técnica aqui por trás da transmissão, não deixa a peteca cair. Um grande abraço para você, Pedro. E, né, gostaria muito também de agradecer ao Alisson e ao Rodrigo, né, pela participação no desafio de hoje. Para mim, particularmente, foi grande proveito. Gostei muito da participação de vocês. Um grande abraço. Uma boa noite especial para vocês aí. Pô, valeu, Bruno. Agradeço demais. Aí. Você, Alisson, Colégio Contato como um todo, a equipe do Corpo Docente, né, de Química e, claro, todos os outros professores de Colégio Contato, né, e o colégio, sobretudo, pela iniciativa, né, de fazer o desafio. E, claro, só tem, na minha opinião, a agregar aí para os alunos. Agradeço demais a oportunidade. Valeu, meu irmão. Valeu, Bruno, valeu, Rodrigo. Com alegria, Rodrigo, dividir esse momento aí com você, beleza?
Também, mais uma vez, estender a toda a equipe do Contato, não só de Química, mas a direção e todo o corpo docente, e especialmente a cada um de vocês, feras, que nos acompanharam aí durante esses momentos, né? Onde nós tivemos aqui a felicidade, tanto eu quanto o Rodrigo, de podermos revisar um pouco do conteúdo dessa matéria que nós amamos tanto, tá? Esperamos de coração que tenha sido bastante produtivo aí para vocês. Um grande abraço, meus feras, um grande abraço, Rodrigo, um grande abraço, Bruno, ao Tupi também e a todos do Contato. Obrigado aí por essa oportunidade. Legal, gente. Então, Valeu. com esses Valeu, agradecimentos, né, fiquem bem, todos se cuidem. Desejo a vocês todos que estão aqui acompanhando o nosso Desafio Contato de hoje uma ótima semana. Nos vemos na próxima quinta, às 19 horas. Um grande abraço a todos e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, velho. Valeu, irmão. Um abraço.